Falar de duração de jogo é algo que pode passar despercebido quando estamos empolgados com trailers, com análise de outras pessoas que jogaram e com amigos entusiasmados com o retorno de um jogo muito esperado. Mas para nós brasileiros, que pagamos R$300 num jogo, o que é quase um terço de um salário mínimo, faz todo sentido discutir duração de tempo de um jogo. Pois se vamos pagar caro, discutir quanto tempo iremos nos divertir, seja com Metroid Dread, que é o grande lançamento atual do Nintendo Switch, ou com qualquer outro jogo, é importante. Então, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre isso, já que Metroid Dread tem duração média de 10 horas de jogatina. Isso mesmo, um tempo relativamente baixo para levar 4 meses pagando aquele cartão presente que você comprou parcelado para pagar o jogo. Metroid é um jogo de plataforma que inovou o mundo dos jogos com a sua fórmula que até hoje é copiada, já que hoje chamamos jogos de plataforma com exploração de Metroidvania, que seria a união de Metroid e Castlevania, que por motivos óbvios foram pioneiros no estilo que vemos até hoje em jogos como Hollow Knight e Ori. Além de muitos outros, já que jogos de plataforma 2D parecem ser mais práticos de serem produzidos do que jogos 3D. E aqui já deixo uma ressalva, somente parecem, pois fazer um jogo 2D com exploração na medida certa, onde você é recompensado na medida certa e não fica cansado de enfrentar os inimigos no caminho, não é fácil. Se trata de um grande trabalho de level design e outras técnicas de especialistas de jogos renomados. Enfim, vamos voltar ao assunto que é a duração do jogo. Metroid Dread tem duração média de 10 horas, algo que para um jogo de plataforma 2D é aceitável, já que jogos nesse estilo possuem essa duração, variando para cima ou para baixo, valendo também lembrar que esse é o tempo registrado de jogo, onde as suas mortes, falhas e erros acabam sendo desconsideradas, pois o tempo registrado é de salvamento, onde os erros são esquecidos e as horas não são contadas. Então, se você não for um jogador tão habilidoso nesse estilo, pode até mesmo dobrar esse tempo, já que vai se perder, vai morrer e etc. O site How Long to Beat faz esse trabalho de examinar jogo a jogo e dizer o tempo médio de jogatina que você terá para concluir o jogo. E também tempo pós-jogo para aqueles que desejam completar todo o jogo, valendo você conhecer esse site e salvar nos seus favoritos, já que agora vou entrar no ponto específico, o valor por tempo de jogo. Talvez para estrangeiros isso não afete tanto, já que $60 não custa um rim para eles, assim como R$300 custa o olho da cara para nós. Então, comprar um jogo fora do Brasil não é sentido tanto quanto aqui, que pagamos caro e queremos ter o maior aproveitamento possível. Então, eu não sei você, mas se eu compro um jogo, tento ir até o final, procuro saber se tem multijogador para continuar jogando com meus amigos e quero o máximo proveito. Vou ser bem franco com você, quando vi Metroid Dread, achei incrível a possibilidade de jogar novamente com Samus Aran. Mas eu mesmo não vou comprar esse jogo a preço cheio, já que somente eu irei jogá-lo aqui em casa, não tem multijogador e vi o tempo médio de 10 horas, num estilo de jogo que não é o meu predileto, que são jogos de plataforma com exploração. Tem horas que precisamos ser realistas com o nosso estilo de jogo e saber quando o investimento vale ou não a pena para nós. Pois, para você que é fã de plataforma e exploração, Metroid Dread pode durar muito mais que 10 horas, pois você vai jogar uma vez, na outra vez vai tentar zerar sem pegar item X ou Y e por aí vai. Seu fator replay será grande por sua preferência pessoal e nesse caso, esse jogo valerá a pena para você no preço cheio. Mas para pessoas como eu, valerá a pena comprar ele usado, depois de um ano talvez, onde acharei ofertas que caberão no meu orçamento, sem precisar levar o meu rim como fiança. E você, vale a pena pagar o preço cheio de Metroid Dread? Você é fã de jogos de plataforma e exploração em 2D? Alguns amigos aqui do canal me recomendaram Hollow Knight. Confesso que não consegui até o fim, o estilo não me atrai. Até mesmo Ori, que é um jogo com uma arte que salta os olhos, não me fez continuar até o fim. Mas você é fã desse estilo? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui.
Quero até mesmo agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Vocês dão ânimo para continuar conversando sobre jogos com vocês. Aliás, vou deixar mais 2 vídeos passando na tela para você conhecer mais o canal se tiver caído de paraquedas aqui. Abração e até mais!